Angola, boa tarde, bem-vindos ao Flash Informativo na Rádio Rocha Pinto. Hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro, quinta edição da semana. Vamos aos principais destaques. Angola resiste a mais de 100 novos casos de cólera em 24 horas. Funcionária do Mirex detida por corrupção e auxílio à imigração ilegal. Justiça abandalha caso do libanês que matou angolana em Talatona. Gastos em salários com chefias municipais disparam para 110 para 7,22 mil milhões de kwanzas. Mercado da Mabunda encerrado para prevenção da cólera. Polícias feridos em confronto com assaltantes em Luanda. O asseguramento técnico deste flash de Cláudio Malone, a coordenação de Rebeca Salangec, edição de Ana Isabel, a voz informativa é de Adão Jorge. 13h19, começamos com o desenvolvimento das notícias. O Ministério da Saúde anunciou o registro de 117 novos casos de cólera no país nas últimas 24 horas. A província de Luanda foi a mais afetada, contabilizando 80 casos, seguida do Bengo com 20 casos, Icolo e Bengo com 7, Uís com 4, Cabinda com 3, Malange com 2 e Cubango com 1 caso. Atualmente, 198 pacientes estão internados, enquanto 91 receberam alta médica. Infelizmente, foram confirmados 4 óbitos na província de Luanda. As autoridades de saúde reforçam o apelo para medidas preventivas como o consumo de água potável e a adoção de boas práticas de higiene para conter a propagação da doença. O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Central de Operações, mediante denúncias, deteve na via pública no município das Ingombotas uma cidadã nacional, funcionária do Ministério das Relações Exteriores, colocada na área do protocolo por factos que configuram os crimes de recebimento indevido de vantagens, extorsão e fortes indícios de auxílio à imigração ilegal por ter sido flagrada em posse de 11 passaportes, sendo 8 de cidadãos da República Democrática do Congo, com vistos de permanência caducados, cuja intenção era facilitar, mediante esquema fraudulento, a sua renovação a troco de dinheiro. De acordo com as autoridades, no momento da detenção, a cidadã foi encontrada em posse de um registro criminal autenticado com um selo internacional ao qual estava a cobrar 35 mil kwanzas ao utente. Por outro lado, foi apreendido em sua posse um montante de 1.163.500 kwanzas, assim como 700 dólares norte-americanos, valores recebidos dos cidadãos estrangeiros e nacionais para facilitar a emissão de vistos. Anabela Barbosa Marques, de 32 anos de idade, até a data da sua morte, residente no bairro Morro Bento, município da Maianga, foi assassinada no passado dia 15 de agosto de 2024 pelo cidadão Mohamed Lix, de nacionalidade libanesa, no município de Talatona, após ser jogada no interior do seu apartamento, localizado no condomínio Belas Business Park, depois de um suposto encontro amoroso. Após cerca de uma semana em prisão preventiva nas celas do Cicloanda, a verdade é que o assassino terá sido solto por um juiz de garantias após supostamente receber altas somas em dinheiro, o que pronunciou a fuga do indivíduo, que agora segue em parte incerta. Depois do pronunciamento do Conselho Superior da Magistratura Judicial, na pessoa do seu porta-voz, Correia Bartolomeu, dando conta do afastamento do juiz de garantia por ter colocado o arguido sob termo de identidade e residência e exigido a apresentação periódica, tudo que se esperava era uma medida mais gravosa por parte do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Mas como castigo
houve apenas uma troca de comarca, ou seja, o juiz foi enviado para uma outra província, fez saber o advogado de defesa. Nós assumimos a causa a custo zero. A procuração nos foi passada por pretérito, ou no pretérito dia 2 de outubro, depois do advogado cessante ter deixado o caso por incompatibilidade de agenda. Desde aquele exato momento pegamos o caso e fomos seguindo com um recurso na altura a recorrer no Ministério Público sobre a decisão proferida pelo juiz de garantia. Disse, sugerindo que o juiz, antes de tomar a decisão, deveria oficializar o Serviço de Imigração Estrangeiro de forma a que, se ele tivesse iniciativa de sair do país, fosse barrado. Dessa medida, o Ministério Público não se sentiu confortável, daí a decisão do mesmo recorrer à segunda sessão da Câmara Criminal do Tribunal da Relação de Luanda, que revogou o despacho anterior. Lembrou que no passado dia 15 de outubro de 2024 saiu a sentença da relação no seu livro número 13, sob o registro 371/24, com o número do processo da relação 107/24, que dizia o seguinte: dá provimento do recurso ora interposto e em consequência revogar o despacho que decretou as medidas de coação dos termos de identidade e residência, a apresentação periódica de 15 em 15 dias e de interdição de saída do país, mantendo-se o primeiro despacho que o decretou a medida de coação de prisão preventiva contra o arguido, devendo ele ser capturado e conduzido ao estabelecimento prisional para aguardar os termos subsequentes. 13h25, estamos a produzir o espaço flash informativo na Rádio Rocha Pinto. O governo angolano está a gastar mais de 7,22 mil milhões de kwanzas mensalmente em salários para administradores municipais, administradores adjuntos e chefes de seções, refletindo um aumento de 110% em comparação aos gastos anteriores, que eram de 3,44 mil milhões de kwanzas. Este aumento significativo nos gastos é resultado da nova divisão político-administrativa, que introduziu uma estrutura mais robusta no setor público. Atualmente há 326 administradores municipais, 978 administradores adjuntos e 378 administradores comunais e seus adjuntos, além de diretores municipais e chefes de secções em todo o país. Os maiores custos salariais recaem sobre os chefes de secções municipais, que somam mais de 13 mil em todo o território nacional. Eles representam 4,290 mil milhões de kwanzas, ou cerca de 59,39% do total dos gastos, um aumento considerável em relação à estrutura anterior, que contava com 6.560 chefes de secções e custava 2,158 mil milhões de kwanzas. Além disso, o novo orçamento inclui um incremento de 25% nos salários dos quadros e do pessoal da administração pública, conforme aprovado pelo Decreto Presidencial número 40/25 de 13 de fevereiro. Esses dados evidenciam uma mudança significativa na gestão de recursos humanos na administração pública angolana, refletindo um esforço para fortalecer a estrutura administrativa do país. O atraso no pagamento das bolsas de estudo do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo, INAB, está a gerar dificuldades graves para estudantes angolanos na Europa, especialmente em Portugal e Espanha. Sem os subsídios, muitos enfrentam dificuldades para cobrir despesas básicas como alimentação e alojamento. Segundo relatos obtidos pelo novo jornal, os estudantes em Portugal e Espanha já acumularam cerca de 4 meses de atrasos nos pagamentos, enquanto bolseiros noutros países relatam uma espera de 5 meses. A incerteza sobre quando os valores serão regularizados tem gerado preocupação e indignação entre os estudantes que planeiam protestar junto à Embaixada de Angola
em Lisboa para pressionar as autoridades a resolverem o problema. Os bolseiros que pediram anonimato afirmam que a situação começa a atingir um ponto crítico. Muitos recorrem a ajudas informais como contribuições entre colegas para garantir a alimentação. O pagamento do arrendamento também é um desafio e alguns temem ficar desalojados caso o problema persista. O INAB ainda não se pronunciou sobre os atrasos ou os motivos da demora. No entanto, esta não é a primeira vez que a entidade enfrenta dificuldades na gestão dos subsídios. No início do mês, estudantes em Angola também denunciaram um atraso de 4 meses nos pagamentos das bolsas internas. Após a pressão pública, o INAB anunciou a regularização gradual dos valores a partir do dia 17, mas os estudantes dizem que os pagamentos ainda não foram efetuados. A incerteza continua, deixando centenas de bolseiros em situação vulnerável, sem respostas claras sobre quando terão os seus direitos garantidos. 13h29, estamos a produzir a 5ª edição da semana do Flash Informativo na Rádio Rocha Pinto. O Governo Provincial de Luanda, GPL, anunciou o encerramento por tempo indeterminado do mercado da Mabunda, um dos principais pontos de venda de peixe da capital angolana. A decisão, que entra em vigor a partir desta sexta-feira, 28 de fevereiro, foi tomada como medida de contenção e prevenção contra a cólera após uma avaliação que identificou alto risco sanitário no local. De acordo com um comunicado oficial, a Comissão Nacional de Luta contra a Cólera identificou condições inadequadas de higiene e saneamento no mercado, aumentando o perigo de transmissão da doença. Como resposta, o Governo Provincial de Luanda, em parceria com a Associação da Pesca Artesanal Semi-Industrial de Luanda, está a trabalhar para garantir melhores condições sanitárias para pescadores, consumidores e embarcações. Para minimizar o impacto da medida, as autoridades recomendaram que os vendedores de produtos não relacionados à pesca procurem outros mercados da cidade para continuar com as suas atividades. O encerramento do mercado da Mabunda não é inédito. Em 2020, a então Comissão Administrativa da cidade de Luanda adotou uma medida semelhante devido à pandemia da Covid-19, o que afetou diretamente centenas de vendedoras que se queixaram da falta de alternativas para garantir o sustento das suas famílias. Diante do novo encerramento, resta saber quais serão as soluções oferecidas para minimizar os impactos econômicos e sociais sobre os trabalhadores do mercado. 2 agentes da Polícia Nacional ficaram feridos na noite da passada quinta-feira após serem alvejados por criminosos durante uma operação para impedir um assalto no município de Talatona, em Luanda. A troca de tiros resultou ainda na morte de um dos suspeitos, enquanto os restantes fugiram e estão a ser procurados. Segundo relatos da Polícia Nacional, a ocorrência teve início quando uma patrulha destacada na zona do Benfica foi alertada por moradores sobre a presença de um grupo de assaltantes armados na via pública. Ao chegarem ao local, os agentes foram recebidos a tiro sem possibilidade de reação imediata. Os 2 polícias feridos, um subinspetor de 43 anos e um agente de 30, foram atingidos por disparos de AKM. Durante a perseguição aos suspeitos, os agentes responderam à agressão, levando à morte de um dos criminosos. O porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, superintendente-chefe Nestor Gobel, informou que as forças de segurança seguem em diligências para capturar outros envolvidos no crime. O incidente reforça preocupações com a violência urbana e a necessidade de estratégias mais eficazes para combater a criminalidade, garantindo maior segurança para os cidadãos e para os próprios agentes da ordem. Está assim contada a atualidade neste flash da tarde. Relembramos então os títulos que mereceram destaques. Angola resiste a mais de 100 novos casos de cólera em 2024. Funcionária do Mirex detida por corrupção e auxílio à imigração ilegal.
Justiça abandalha caso de libanês que matou angolana em Talatona. Gastos em salários com chefias municipais disparam 110% para 7,22 mil milhões de kwanzas. Atrasos no pagamento de bolsas do INAB deixa bolseiros angolanos em situação crítica. Mercado da Mabunda encerrado para a prevenção da cólera. Polícias feridos em confronto com assaltantes em Luanda. O asseguramento técnico deste flash foi de Cláudio Malone, a coordenação de Rebeca Salanjek, edição de Ana Isabel, a voz informativa foi de Adão Jorge. Boa tarde, continuação de uma ótima sexta-feira e pronúncio de um bom final de semana.